Ok, pessoal, vamos começar então falando de um novo dispositivo, que é o transistor bipolar de junção, tá? Mas antes de entrar de fato no funcionamento do transistor bipolar, vamos lembrar aqui dois conceitos da física básica aqui que a gente viu dos semicondutores, tá? A primeira ideia, eu gostaria de lembrar, é como que é a corrente na junção PN diretamente polarizada. A ideia da junção PN diretamente polarizada era essa, né? Eu tinha um lado P, tinha um lado N. A gente conecta uma fonte de tensão externa, que eu estou chamando aqui de VF. A tensão positiva no lado P e a tensão negativa no lado N, tá? O que a gente viu aqui é que a gente vai ter a formação de uma região de depressão positiva no lado N, negativa no lado P, tá? E aí uma coisa vai acontecer, as concentrações de cargas no lado N, a gente vai ter a concentração de elétrons no lado N e a concentração de lacunas no lado N. Repare que tem menos lacunas do que elétrons, tá? Por isso que a gente chama de material tipo N. E no lado do material tipo P, a gente tem a concentração de lacunas no lado P, que são os majoritários, e a concentração de elétrons no lado P, que são os minoritários, tá? E o que acontece quando a gente coloca essa tensão VF é que à medida que essa tensão sobe, o campo externo que a gente está aplicando, ela vai se contrapor ao campo interno da barreira. Então, vai ter um aumento de corrente por conta disso, tá? E revisem lá, fiz a conta para vocês, tá? O efeito prático que acontece para a gente, o que a gente percebe é que as concentrações dos portadores majoritários, eles continuam aproximadamente constantes, porque esses dois caras só vão depender esses dois caras aqui, eles só vão depender da dopagem que a gente usar em cada um dos lados da junção, tá? Mas a concentração de portadores minoritários, por sua vez, elas vão ser alteradas, tá? A gente vai perceber um aumento na concentração de lacunas no lado N e a gente vai perceber um aumento na concentração de elétrons no lado P, tá? E isso tem que fazer sentido para vocês, por quê? Porque a gente está vendo vários elétrons saindo do lado esquerdo e sendo injetados aqui no lado direito, tá? Então, do lado direito, no lado P da junção, a gente deveria observar mais elétrons, tá? Essa é uma coisa que tem que fazer sentido. E, por outro lado, também a gente está vendo uma corrente de difusão aumentada aqui do lado P para o lado N, tá? Então a gente está vendo lacunas sendo injetadas da direita para a esquerda e por isso que a gente deveria conseguir observar um aumento de concentração de lacunas aqui no lado esquerdo, ok? Isso tem que estar claro para vocês. E lá naquela oportunidade, eu mencionei que a corrente total que a gente vai observar passando aqui pelo dispositivo, tá? Essa corrente que a gente vai observar circulando por aqui, a corrente elétrica mesmo, ela vai ser de alguma forma proporcional à concentração dos átomos aceitadores dividido por exponencial de V0, que é o campo interno da barreira, tá? Lembra que o V0 era Kt sobre Q vezes o log de Na vezes Nd dividido por Ni ao quadrado, ok? Só para lembrar aqui ainda, tá? A concentração de átomos aceitadores é a concentração de dopagem que a gente colocou no lado P e a concentração de átomos doadores é a concentração de dopagem que a gente botou no lado N, tá? Isso daqui vai aparecer multiplicando exponencial de VF, que é a tensão externa que a gente aplicou, dividido por VT menos 1, mais, porque essa daqui, essa primeira componente, é o que a gente vai perceber que é a corrente de difusão de lacunas, ok? E a gente vai perceber
uma outra componente que é de elétrons, que a gente vai ficar com Nd dividido por exponencial de V0 dividido por Vt, vezes exponencial de Vf sobre Vt menos 1. Okay? Então, a gente vai ficar com isso daqui. Essa segunda componente é a corrente causada pela difusão dos elétrons. Ok? E aí, repare uma coisa. Dos dois lados, tá? Ou dos dois lados. As duas componentes, elas dependem da dopagem que a gente utilizar, tá? E nada diz pra gente que a gente tem que usar a mesma dopagem dos dois lados da junção, ok? Então, uma coisa que a gente vai fazer no próximo dispositivo é desbalancear essa dopagem. A gente não vai fazer Na igual a Nd. A gente vai fazer alguma coisa do tipo Nd muito maior do que Na. Alguma coisa desse tipo, tá? Isso aqui vai implicar que a corrente de difusão de elétrons vai ser bem maior do que a corrente de difusão de lacunas. Tudo bem? Então, a gente vai ver, na hora que a gente olhar o que está acontecendo com os elétrons e o que está acontecendo com as lacunas, se a dopagem não for a mesma dos dois lados, a gente vai ver componentes diferentes de corrente. Lembra que essas duas correntes, elas somam, tá? Que a corrente convencional é na mesma direção da corrente de cargas positivas, tá? Então, a corrente convencional que a gente está vendo, no caso das lacunas, a corrente de circuito é da direita para a esquerda e a corrente de elétrons é contra essa seta que eu desenhei aqui. Então, também é da direita para a esquerda. As duas contribuem para a mesma corrente, tá? Só que, se acontecer essa situação de desbalanço, a gente vai ver uma dessas componentes bem maior do que a outra. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de lembrar. Segundo fenômeno interessante e que a gente vai usar aqui no caso na discussão do funcionamento do transistor bipolar, o que acontece quando a gente faz injeção de cargas numa junção reversamente polarizada. Isso aqui vai ser importante para a gente, tá? Lembra que na junção reversamente polarizada, o que a gente está vendo é um lado N, um lado P, um campo que é o campo interno da barreira e um outro campo, que eu vou chamar de E', que é o campo que a gente aplica externamente. Tá? A gente aplica aqui por meio de um potencial, no caso mais, menos, vou chamar de VR, R de reverso. Okay? E o que tem que ficar e colar na mente de vocês é que o que acontece quando a gente faz o seguinte. Imagine que seja possível chegar e injetar uma carga aqui, um elétron, bem aqui no meio, fazer ele aparecer aí de alguma forma, tá? Esse elétron, ele vai tender a recombinar com as cargas positivas que estão aqui, tá? Mas essa recombinação, ela demora um tempo, tá? Então, antes dele conseguir recombinar, ele vai ser acelerado pelo campo interno da barreira, que está potencializado, ele está amplificado aqui por conta ainda do campo externo, tá? Então, esse elétron, ele vai ser acelerado e, se essa região de depleção aqui for suficientemente fina, tá? De forma que ele consiga atravessar toda essa região antes de recombinar com alguma outra carga que esteja aí dentro, alguma lacuna que esteja aí dentro, esse elétron, ele vai aparecer aqui do lado e vai ser coletado aqui no lado N da junção. Mesma coisa, ou uma coisa análoga, vai acontecer com as lacunas, se eu, por acaso, injetar lacunas, tá? Na aula sobre junções, eu comentei que uma das formas de fazer essa injeção é fazendo incidir luz nessa junção, tá? Que é uma forma de colocar energia externa ali na região da junção e usar daquela ideia de geração de pares elétron-lacuna, tá? Mas a gente não precisa fazer essa injeção de cargas dessa forma. A gente pode, é o que a gente vai fazer aqui, fazer a injeção elétrica mesmo, tá? A gente vai acelerar algumas cargas e a gente vai fazer elas acelerarem para dentro dessa barreira de potencial, ok? Beleza. Guarda essas duas informações na cabeça, tá? E aí, então, vamos começar mostrando
como é que é a estrutura do transistor bipolar de junção. Tá? Eu vou chamar de BJT, vai ter gente que vai chamar de TBJ, por mim tanto faz, tá? Então a ideia aqui é fazer o seguinte, eu vou ter essa estrutura onde eu vou ter, agora, em vez de ter só uma junção PN, eu vou construir duas, tá? Eu vou fazer o caso aqui para vocês onde eu tenho N, P no meio, tem um sanduíchezinho, e eu vou ter do lado de cá a dopagem, que eu vou chamar de N+, ok? N+, para indicar que a dopagem nesse lado da junção é maior, ou de preferência bem maior, do que a dopagem aqui no lado P, ok? Isso vai fazer diferença para a gente, vou mostrar já já. Esse cara, a gente vai dar nome para essas três regiões aqui no transistor bipolar, porque vai ficar um pouco mais fácil da gente se referir a cada uma das correntes, no caso que vão ter 3 correntes, tá? E vai ficar um pouco mais fácil da gente se referir ao que está acontecendo, beleza? E eu vou chamar essa região intermediária aqui de base, tá? A parte de baixo eu vou chamar de emissor. Ele vai funcionar como um emissor de cargas, vai ficar bem claro já mostrar o funcionamento desse cara aqui. E eu vou ter uma outra parte, essa terceira região, que eu vou chamar de coletor. Vai funcionar como o terceiro terminal, e ele vai receber esse nome porque ele coleta as cargas. E vai ficar claro em alguns minutos o que está acontecendo e por que a gente escolheu esses nomes, tá? E eu vou escolher logo um símbolo de circuito. Vou mostrar logo para vocês um símbolo de circuito, porque, sei lá, é bom que vocês já começam a se acostumar logo com a notação de circuito, que é o que a gente vai ficar usando daqui para frente, tá? Assim, de algumas aulas em diante, tá? Então, num circuito a gente vai representar essa estrutura usando esse símbolo aqui, onde eu tenho do lado de cá a base, o coletor e o emissor, tá? E se você para pensar, esse símbolo aí tem que fazer sentido para você, tá? Porque olha só, dá uma olhada de volta nessa estrutura. Essa estrutura aqui é como se fossem duas junções PN, tá? Uma junção PN formada por essa junção base emissor, tá? E uma outra, como se fosse uma outra junção PN formada por essa junção base coletor. E esse aqui é o sentido desses dois, se a gente fosse pensar em dois diodos, tá? Vou representar assim com dois diodos. Esse aqui seria o circuito, entre aspas, equivalente, tá? E se você for pensar, tá vendo que aqui do lado de cá é setinha saindo, por isso que apareceu setinha saindo no símbolo no símbolo de circuito que a gente vai usar, tá? E o lado onde a gente colocar essa setinha aqui no símbolo vai representar para a gente sempre o lado do emissor, tá? O circuito não é esse circuito aqui, esse dispositivo, ele não é simétrico, ele tem diferença de dopagem do lado de cá para o lado de cá, então tem diferença entre o lado que a gente vai escolher para ser o emissor e o lado que a gente vai escolher para ser o coletor, tá? E aí se você parar para pensar, não, desculpa, eu vou definir ainda mais duas tensões que vão funcionar como se fossem, entre aspas aqui, duas tensões de controle. Que se você parar para olhar, esse dispositivo é um dispositivo de 3 terminais, tá? Então, vão ter várias formas de definir tensão entre 2 pontos nesse cara aqui, tá? E aí, rotineiramente, o que a gente costuma fazer, tá? É usar a tensão o potencial do emissor como um potencial de referência. A gente vai usar a diferença de tensão entre essa junção base e emissor, e a gente vai chamar essa tensão aqui de VBE, a diferença de tensão que tem entre a base e o emissor, tá? Esse VBE nada mais é do que a tensão de base menos a tensão que apareceu no emissor, tá? O potencial de um menos o potencial do outro. E a gente vai usar essa outra tensão aqui, a gente vai escrever as equações em termos dessa outra tensão que a gente vai chamar de VCE, que é a diferença de tensão entre o coletor e o emissor, tá? Essa diferença de tensão aqui. Repare que haveria uma terceira tensão que a gente poderia definir, que eu vou chamar de VBC. VBC. Okay? Que é a tensão mais do lado de cá e menos do lado de cá, certo?
Só que, olha só que curioso, um fato interessante, tá? Se eu for aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, ela diz para mim que em qualquer caminho fechado que eu escolher, a soma das tensões tem que dar zero. Então, repare, eu vou começar um caminho nessa tensão de referência, zero, vou circular aqui por dentro do circuito e vou terminar nessa tensão de referência zero aqui, tá? Esse ponto está conectado com esse, então estou dando uma volta completa. Repare que eu vou poder escrever a seguinte equação. VBE menos VBC, do jeito que eu escrevi aqui, menos VCE tem que somar zero, certo? Então, vou ficar com alguma coisa do tipo VBE menos VBC menos VCE. Isso aqui tem que dar zero, ok? E aí eu posso escrever essa tensão VBC sempre que eu precisar dela, e em alguns momentos a gente vai precisar dessa tensão, tá? Repare que essa tensão VBC é a tensão que está em cima dessa junção aqui, ó. É a junção em cima dessa junção base-coletor, tá? A gente vai precisar saber o que está acontecendo com essa junção, só que a gente vai escrever em termos das outras tensões. Se eu isolar o VBC nessa equação, eu vou ficar com isso aqui, vai ser VBE menos VCE, ok? Então, guarda isso aí, porque nada mais é também do que a aplicação das leis de Kirchhoff, ok? Então, é isso aqui que está acontecendo. Primeiro, esse cara aqui, nós vamos discutir 3 modos de operação dele, tá? O primeiro modo é bastante simples de entender, é o que a gente vai chamar de modo de corte. Quando é que vai acontecer o corte? A gente vai definir, a gente vai chamar de modo corte, ou região de corte, ou qualquer outro nome que você quiser dar parecido com esse. A situação onde eu tenho a junção base-coletor, essa junção aqui reversamente polarizada, e a junção base-coletor e a junção base-emissor, ambas as duas junções reversamente polarizadas, tá? Como é que a gente escreve isso em termos das tensões? Repare que a tensão que aparece na junção base-emissor é direto aquilo que a gente chama de VBE. Então, eu preciso que o VBE seja menor do que zero, ok? Isso aqui vai levar a minha junção base-emissor para ficar reversamente polarizada. E eu preciso que a junção base-coletor também esteja vendo uma tensão menor do que zero, né? Que é o que a gente chama ali de VBC, dessa equação aqui. Eu preciso que isso daqui seja menor do que zero. Só que repare que eu posso substituir, tá? Então, eu posso escrever que VBE menos VCE, isso aqui tem que ser maior que zero. E aí, para acontecer esse modo de corte, eu vou precisar que o VBE, a tensão VBE, seja menor do que essa tensão VCE. Então, eu preciso que essas duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Se essas duas condições forem satisfeitas, tá? Uma determinada tensão aqui, negativa, e uma tensão VCE maior do que essa tensão VBE, as duas junções vão estar em corte. E aí, repare que uma coisa, se as duas junções estão reversamente polarizadas, essa corrente aqui é zero, essa corrente aqui é zero, tá? Então, a corrente que está circulando daqui para cá, essa corrente vai ter que ser zero, porque a junção está reversamente polarizada, e essa corrente aqui também vai ter que ser igual a zero, porque a outra junção também está reversamente polarizada, tá? E aí, se a gente fizer lei de Kirchhoff das correntes, repara uma coisa. A corrente que está entrando aqui é a mesma corrente que está saindo, então zero. A corrente que está saindo por aqui, zero. Consequentemente, a corrente que está entrando aqui tem que ser zero, tá? Essa corrente de base a gente vai chamar de IB, ok? Então, repare que isso aqui vai ter que dar zero. A corrente que está entrando pelo coletor vai ter que ser zero. Consequentemente, a corrente de emissor vai ter que ser zero também. A soma das correntes que estão entrando no dispositivo tem que ser igual à soma das correntes que estão saindo do dispositivo, ok?
Então, as correntes ficam todas zero e o dispositivo vai estar nessa condição que a gente vai chamar de modo corte. Ele não conduz corrente nenhuma, ele funciona como se fosse uma chave aberta. Tá? Ok. Segunda situação. Essa daqui é, na minha opinião, a parte mais interessante, a parte mais rica, né, do funcionamento do dispositivo e talvez a parte mais complexa dele. Tá? Vai ser o que a gente vai chamar de modo ativo. Tem esse nome porque ele vai estar conduzindo, ok? No modo ativo, o que a gente quer é que a gente tenha uma das junções diretamente polarizada e a outra reversamente polarizada, ok? Por que isso? E por que a gente quer fazer isso, tá? Vou desenhar o dispositivo aqui, NPN, ok? E qual que é a ideia de ter um dispositivo, uma das junções direta e a outra reversamente polarizada, tá? A ideia aqui vai ser o seguinte, eu vou pegar essa junção N mais P, que a gente chamou de junção base emissor, e a gente vai polarizar ela diretamente, tá? Então o que vai acontecer? A gente vai estar vendo, em teoria, bastante corrente passando nessa região aqui, tá? Repare, e por isso que eu pedi para vocês lembrarem esse fato aqui. Na hora que a gente polarizar diretamente essa junção PN, a corrente de elétrons vai ser bem maior do que a corrente de lacunas. A corrente de difusão de elétrons vai ser maior do que a corrente de difusão de lacunas. Então, o que está efetivamente acontecendo eu estou pegando um pouquinho de corrente de lacunas, injetando aqui, e bastante corrente de elétrons e injetando para o outro lado aqui da junção. Tá? Repare uma coisa, se eu colocar aqui algumas tensões, tá? Usar a tensão de emissor como uma tensão de referência. Vou chamar essa tensão que aparece aqui de VBE. E essa outra tensão que aparece aqui de VCE, como a gente definiu, tá? Essa corrente de lacunas que a gente está vendo aqui, ela vai ter que ser fornecida por essa fonte de corrente VBE. Okay? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que perceber. Essa corrente de base não vai ser zero. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que perceber. A corrente de base não vai ser zero. Agora, a ideia é fazer a dopagem no lado N ser bem maior do que a dopagem no lado P. Por quê? Porque aí a corrente de elétrons que eu estou vendo vai ser bem maior do que essa corrente de lacunas. Então, a corrente de base, ela fica pequena. Tá? A gente vai ver quando a gente estiver estudando alguns circuitos em particulares com esse tipo de transistor, que na maioria das situações, essa corrente de base ela vai funcionar como se fosse um defeito para a gente. Tá? Então, a gente quer que essa corrente de base seja a menor possível. Ok? E o que tem que acontecer com as tensões para essas junções ficarem polarizadas dessa forma? Repare que eu quero essa junção aqui diretamente polarizada. Então, preciso que o VBE seja maior do que zero. Tudo bem? Para poder polarizar diretamente aquela junção base emissor. E eu preciso da junção da tensão VBC menor do que zero. Mesma coisa que tinha no caso anterior. Tá? Então, isso vai implicar que a gente precisa, para entrar nesse modo aqui, que a tensão VCE seja maior do que a tensão VBE. Tá? Isso aqui é para que a junção base emissor esteja diretamente polarizada. E essa condição é para que a junção base coletor esteja reversamente polarizada. Tudo bem? Ok. Então, isso aqui vai acontecer, tá? E aí começa uma coisa muito curiosa, porque repare que, num primeiro momento, o fato dessa junção aqui ela estar reversamente polarizada, tá? Leva a gente a pensar que essa corrente de elétrons que a gente está injetando, ela não conseguiria atravessar e aparecer lá do outro lado, tá? Isso aqui é o que a gente gostaria que acontecesse. Então, essa primeira impressão é de que essa corrente não consegue passar para o outro lado, tá? Só que não é bem assim que a coisa está acontecendo. Ou não é bem isso que vai acontecer, tá?
Dá uma olhada aqui numa... Deixa eu limpar esse desenho. Dá uma olhada no que está acontecendo, a ideia ali dentro da junção, ok? Eu estou com essa situação aqui, vou chamar aqui de BCE, vou chamar aqui de VBE, tá? Eu vou marcar aqui a região de depressão da junção diretamente polarizada. Ela não deixa de existir, essa região de depressão. Ela só fica um pouco mais fina, tá? E eu vou desenhar aqui meio fora de escala a região de depressão da junção que está reversamente polarizada, que é essa parte aqui de cima, tá? E dá uma olhada, eu vou marcar como... Eu vou fazer um eixo aqui, um eixo X. Um eixo de dimensão aqui nesse lado, tá? Então repara uma coisa, que é uma coisa que está acontecendo aqui, tá? Vamos perceber o que está acontecendo. Eu vou marcar como X1 a posição onde termina a região de depressão dessa junção aqui de baixo, tá? E o que a gente está fazendo, pelo fato dela estar diretamente polarizada, é corrente de elétrons vindo daqui para cá, tá? Então, se eu for marcar um outro eixo, um eixo de ordenadas aqui, como sendo a concentração de elétrons, tá? Nesse dispositivo, repare que nessa linha aqui, essa concentração tem que estar alta, porque a gente está injetando elétrons, que é essa seta vermelha que eu desenhei, a gente está injetando elétrons do emissor lá para dentro da base. A gente está fazendo esses elétrons atravessarem aqui, eles estão atravessando, essa é a corrente de difusão que acontece na junção diretamente polarizada. Tá? Então, o que está acontecendo aqui é, de alguma forma, a concentração de elétrons está alta nessa região, tá? Nessa parte aqui da junção. Por outro lado, essa junção aqui de baixo, ela está reversamente polarizada, tá? Reversamente polarizada. Então, o que está acontecendo é, eu estou vendo um campo elétrico razoavelmente intenso do lado de cá, que é o campo interno da barreira, mais o campo de potencial externo, tá? Então, qualquer elétron que resolver se aventurar em cima dessa linha, vamos imaginar que todo o campo fique concentrado dentro dessa região, entre essas duas linhas achuradas, se um elétron chegar até aqui, ele é acelerado, ele é removido dessa linha, tá? Então, qualquer elétron que chegar aqui, ele é como se ele fosse ejetado aqui dessa linha. Então, isso leva a gente a pensar que em cima dessa linha aqui, que eu vou chamar nessa posição aqui de X2, em cima dessa posição X2, a concentração de elétrons deve ser bem baixa, tá? Afinal, todo elétron que chega aqui, ele é acelerado lá para o outro lado da junção, tá? Então, se eu for fazer começar a olhar aqui, eu vou ter um perfil de concentração, tá? Nesse lugar, nessa linha X1, eu tenho concentração alta de elétrons, porque eu estou injetando elétrons aqui dentro. Nessa linha X2, eu tenho concentração baixa de elétrons. Por quê? Todo elétron que chega ali, ele é acelerado para o outro lado da junção, por causa do campo elétrico interno da barreira, tá? E se a gente usar um modelo linear para isso, e esse modelo linear vai fazer sentido se essa largura dessa barreira aqui, ó, essa dimensão, ela for pequena, tá? Ou seja, x2 menos x1 tem que ser um número pequeno, tem que ser uma dimensão pequena. Se isso aqui acontecer, tá? A gente pode aproximar esse perfil de concentração de elétrons na base que estão sendo injetados, aproximadamente com um modelo aproximadamente linear, tá? E aí repara uma coisa, que a gente está percebendo aqui então eu tenho uma região, de um lado eu tenho uma alta concentração de cargas, do outro lado dela eu tenho baixa concentração de cargas, tá? Então o que eu vou ver aqui dentro da base é difusão desses elétrons que eu estou injetando na corrente, por conta da junção diretamente polarizada, essa junção na parte de baixo, tá? Então o que a gente deve perceber é a corrente de difusão empurrando esses elétrons que a gente está injetando daqui para tender a atravessar a base, tá? E aí eles estão todos chegando, vários deles chegando nessa linha,
e sendo acelerados lá para o outro lado da junção base-coletor. Estão sendo coletados pelo terminal do coletor, tá? E aí percebe, toda a carga negativa que chegar aqui, ela será compensada por uma carga positiva que é entregue pela fonte. A gente sempre pode pensar na fonte de tensão como uma fonte inesgotável de cargas, tá? Sejam elas cargas negativas, sejam elas cargas positivas. Então, para cada elétron que está chegando aqui, a fonte de tensão me entrega uma carga positiva, tá? Então, o que a gente está vendo no final das contas, ok? Na corrente que a gente vai chamar de convencional, corrente de circuito. A gente está vendo um monte de cargas positivas saindo aqui da fonte para poder compensar e manter o sistema eletricamente neutro, tá? Então, a gente está vendo corrente sendo injetada aqui. Então, a gente está vendo essa corrente IC positiva. Uma corrente IC aqui, que é a corrente que a gente chama de coletor, maior do que zero, ok? E a gente viu que tem uma correntezinha de base que não é zero, tá? Idealmente vai ser uma corrente pequena, que é a corrente que entra para compensar. Não, desculpa, compensar não. É a corrente de lacunas que vai acontecer nessa junção que está diretamente polarizada, ok? Mas a ideia é que, por conta da diferença de concentração do lado do de cá, a gente fazer uma concentração bem maior do que de lacunas, a ideia é de que essa corrente verde aqui, que é uma corrente de lacunas, seja bem menor do que essas correntes vermelhas que a gente desenhou, ok? Então, repare, se essa situação está acontecendo, o que efetivamente a gente está fazendo é pegar uma junção diretamente polarizada e usando ela para injetar cargas numa junção reversamente polarizada, ok? Esse aqui é o princípio de funcionamento do dispositivo nisso que a gente chamou de modo ativo, ok? E aí, quanto que vai ser essa corrente então? É importante a gente primeiro entender de onde que essa corrente vai aparecer, mas é importante também a gente conseguir calcular quanto que é o valor da corrente, tá? Então vamos lá, a gente viu lá atrás na parte lá de física dos semicondutores, inclusive pedi para vocês lembrarem disso, que a diferença de concentração N, tá? A quantidade de cargas que eu estou injetando, de cargas negativas que eu estou injetando naquela posição X1, ela vai ser NE, que é o nível de dopagem do emissor, tá? Dividido por exponencial de V0, que é o campo interno da barreira, dividido por VT, vezes a exponencial da tensão VBE, que é a tensão que a junção que está diretamente polarizada está vendo, dividido por VT, menos 1. Então, isso aqui é o que está aparecendo de cargas a mais naquela região X1, tá? E se vocês lembrarem que a gente pode reescrever a equação V0 sobre VT como sendo NE vezes a concentração de dopagem que a gente botou no lado do emissor, a concentração de dopagem que a gente botou no lado da base, dividido por NI ao quadrado. Isso aqui são os NA e o ND. Só estou reescrevendo em termos do que está acontecendo na base e o que está acontecendo no emissor, tá? E substituir aqui nessa equação, a gente vai chegar na seguinte relação. NI ao quadrado dividido por NB, que é a dopagem que eu estou vendo na base, vai ser igual a exponencial de VBE, que é a tensão da junção diretamente polarizada, menos 1. Então, isso aqui é o que eu estou vendo de concentração no início da base, tá? Naquele ponto X1, onde é o ponto onde eu estou injetando as cargas. Eu estou naquele ponto onde as cargas chegam, do outro lado da primeira junção. Essa daqui é aproximadamente a densidade de cargas que a gente vai ver, tá? E ainda lembrando lá das aulas lá de física básica, tá? A densidade de corrente na base, tá? Que a gente vai perceber é corrente de difusão, no caso, difusão de elétrons, basicamente, tá? Então, ela vai ser Q
vezes uma constante de difusão, vezes o gradiente de concentração das cargas negativas, tá? Que é a carga do elétron, não tem muito o que a gente fazer. dN é uma constante que só depende do material. Só que, se a gente usou um modelo linear para o gradiente de concentração, tá? A gente pode aproximar isso daqui como sendo zero, que é a concentração lá no outro lado da barreira, a junção que está reversamente polarizada está coletando esses caras. Então eu vou supor que ela está conseguindo coletar todos os elétrons lá naquele ponto x2 que a gente desenhou. 0 menos ΔN no ponto x1, que é isso aqui que a gente acabou de calcular, dividido pela distância que tem entre aqueles dois pontos x1 e x2, que eu vou chamar isso aqui de largura da base, tá? Se a gente substituir isso daqui aqui e multiplicar ainda esse J pela área da seção para sair de densidade de corrente para, de fato, uma corrente elétrica, a gente vai chegar no seguinte resultado, que a corrente que a gente está vendo saindo lá em cima, lá no coletor, tá? Ela vai ser a área da junção base-emissor, vezes a carga do elétron, vezes a constante de difusão, vezes N ao quadrado, dividido por a dopagem que eu usar no lado da base, vezes a largura da base. Repare que eu tenho aqui, nesse primeiro momento, algumas coisas que dependem da geometria do dispositivo, né? Se eu tiver um dispositivo que tem muita área, aumenta a corrente. Se eu tiver uma base muito larga, a corrente diminui, tá? Repare que a carga do elétron é uma constante universal. NB só depende da dopagem que eu colocar lá na base. Então, a dopagem que a gente usa na base é extremamente importante, tá? E o N ao quadrado e o dN dependem essencialmente de qual é o tipo de material que a gente está usando para construir o dispositivo. Tudo isso aqui vai ficar multiplicado por exponencial de VBE dividido por VT, que é a tensão térmica, menos 1. Okay? E é bem usual, bastante usual, tá? A gente pegar todo esse termo aqui, que são, do ponto de vista de circuito, nada disso aqui depende de tensão ou de corrente, tá? E chamar esse termo de IS, ou corrente de saturação do transistor bipolar, tá? E uma segunda aproximação que é bastante comum é essa equação ela só vai ser verdade quando a junção base-emissor ela estiver diretamente polarizada, quando eu tiver com VBE maior do que zero. Isso aqui só vai acontecer quando essa condição de VBE estiver maior que zero. Lembra disso, tá? Se eu supor que VBE é razoavelmente maior do que VT, e lembrando que o VT na temperatura ambiente é aproximadamente 26 mV a 300 Kelvin, tá? Não é difícil ter uma tensão VBE bem maior do que 26 mV, tá? Sei lá, 1 volt, aquele 107 clássico que aparece em todos os livros aí, em todos os datasheets, tem uma certa mitologia em torno desse 0,7 e já vai ser suficiente para essa aproximação ser razoável, tá? E aí, o que vai acontecer? Se o VBE for bem maior que o VT, esse termo exponencial ele vai ficar bem maior do que 1, tá? E aí, se isso aí a gente puder escrever, se isso aí for verdade, tá? A gente tiver bem no lado lá, bem em modo ativo, bem típico, tá? A gente vai escrever que essa corrente IC vai ser uma constante vezes exponencial de VBE dividido por VT, simplesmente, tá? Então, esse aqui é o funcionamento do dispositivo nessa condição que a gente vai chamar de modo ativo, tá? Repare ainda mais uma coisa, um fenômeno bem interessante, porque a gente escreveu ali o que está acontecendo com a corrente de coletor, tá? Então, a gente está com a seguinte situação. VBE maior do que zero, alguma tensão VCE que tem que ser maior do que o VBE, para que essa junção de cima esteja reversamente polarizada, VBE maior que zero, para que essa de baixo esteja diretamente polarizada, tá? E aí o que a gente está vendo é alguma corrente de lacunas sendo injetada da base
ou seja, uma corrente de base, para o lado do emissor. E bastante corrente de elétrons, num primeiro momento, sendo injetadas na base. Só que o que a gente viu é que na base a gente observa uma corrente de difusão desses mesmos elétrons para o outro lado do dispositivo. E aí eles chegam aqui na região de depressão da barreira e são coletados lá para o outro lado por conta do campo interno dessa barreira. Tá? Só que repara uma coisa. Na hora que esses elétrons são injetados aí na região da base, tá? Do lado de cá a gente tem o material N+, do lado de cá N, do lado no meio aqui é P. Então quer dizer o seguinte, eu estou injetando elétrons numa região onde tem muitas lacunas, que é ali na base. Tá? E lembre que a lacuna é uma ligação covalente que está desfeita. E toda vez que aparece um elétron próximo dessa ligação covalente, existe uma tendência a essa ligação ser completada. E eu perder um elétron. Tá? E eu perder tanto um elétron como perder uma lacuna. Ok? Então, de alguma forma, eu estou perdendo, tá, alguns elétrons aqui no meio do caminho por conta de recombinação que acontece aqui na base. Tá? Só que essa coisa toda ela tem que se manter eletricamente neutra ainda. Tá? Então, alguém vai ter que fornecer essas cargas. E nesse caso, eu tenho a corrente de base fornecendo lacunas para, entre aspas, compensar essa corrente de recombinação dos elétrons enquanto eles estão passando aqui na base. Tá? Então isso aqui vai acontecer. Tá? A corrente de base ela fica um pouco mais complicada por conta desse fenômeno, mas o que a gente vai considerar é que essa corrente de base aqui ela vai ter que ser suficiente. Primeiro, para fornecer lacunas para a junção diretamente polarizada. Uma segunda componente que vai ser para compensar a recombinação que acontece aqui no meio, aqui na região da base. Tá? E a gente vai usar um modelo razoavelmente simples, mas que funciona razoavelmente bem. Tá? A gente vai considerar que a corrente de base ela é uma fração da corrente de coletor. Tá? E a ideia é bem simples. Vamos imaginar que para cada, sei lá, 100 elétrons que conseguiram fazer esse caminho, eu precisei fornecer uma lacuna para cá, na média. Né? É aproximadamente essa a ideia. Tá? 200 elétrons para uma lacuna, algum número dessa natureza. Tá? Então, o que a gente vai escrever é que a corrente de base ela vai ser uma fração da corrente de coletor. Tá? Normalmente, o que a gente faz é escrever IC dividido por beta. Ou, do jeito que fica mais usual, tá? Que vocês vão ver nos livros, IC é igual a beta IB. E para todos os efeitos, esse beta é o número que representa essa fração. Tá? Então, no caso aqui, né, um centésimo, um do centésimo, alguma coisa. Tá? O ideal é que esse beta seja o maior possível. Esse beta aqui seja o maior possível. A gente vai ver depois que isso vai influenciar ganho de amplificadores, vai melhorar bastante o desempenho do dispositivo, o fato desse beta ser grande. Tá? E é justamente esse o problema que vai acontecer se a gente tentar inverter o funcionamento do dispositivo. Tá? Repare que aqui o que a gente fez foi pegar a região que tem N+, e deixar ela diretamente polarizada. E a outra junção reversamente polarizada. Se a gente tivesse feito ao contrário, pegado essa junção aqui de cima e feito ela diretamente polarizada, injetando cargas na outra junção, tá? Que eu colocaria reversamente polarizada, ou seja, eu estou tentando fazer o fluxo de elétrons, em vez de subir, fazer esse fluxo de elétrons descer e fornecer lacunas nessa direção, tá? Essencialmente a gente vai ver o mesmo efeito que a gente viu aqui. Em essência, tá? Só que, repare que eu não vou ter essa diferença muito grande entre a quantidade de elétrons que eu estou gerando aqui para injetar na base e a quantidade de lacunas que eu tenho que devolver usando a corrente de base. Por quê? Porque a concentração de dopante que eu coloquei do lado N é próxima da concentração de dopante do lado P, tá? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a corrente de base que eu vou ter que fornecer é bastante elevada, perto
da corrente de elétrons que vai estar circulando lá dentro do dispositivo, tá? O efeito prático disso é que a gente vai ter, se a gente tentar usar esse dispositivo invertido, é como se a gente tivesse um beta muito pequeno, tá? Porque já que o beta é essa diferença, é a fração, essa razão entre a corrente de base e a corrente de coletor. Se a corrente de coletor está muito parecida com a corrente de base, ou a corrente de base está muito parecida com a de coletor, o beta é um valor razoavelmente pequeno, próximo de 1, tá? E aí a gente vai ficar um pouco mais claro quando a gente fizer alguns circuitos que beta pequeno vai ser um problema muito grande para o desempenho dos dispositivos, tá? E aí então a gente tem a seguinte ideia, tá? IC, que está com aquela relação exponencial, estou com IB, que é uma fração do IC, e repare que a gente pode aplicar a lei de Kirchhoff das correntes numa região inteira aqui, ó, fazer como se fosse um volume que pega todo o dispositivo e aí fazer aquela ideia de que a soma das correntes que entram tem que ser igual à soma das correntes que estão saindo, tá? E se a gente fizer essa ideia, a gente vai poder escrever que IC mais IB é igual a U corrente de emissor, tá? Se você substituir o IB, essa equação do lado de cá, chega numa expressão que é a corrente de emissor, ela vai ser 1 mais 1 sobre beta vezes IC, que é uma expressão bem comum. Tem alguns autores que vão chamar essa quantidade aqui de alfa. Eu vou, na medida do possível, evitar isso, porque eu acho muito confuso, mais uma letrinha para ficar lembrando, tá? Mas se você parar para perceber uma coisa, se o beta, esse valor de beta, que para todos os efeitos para a gente vai ser uma constante associada ao dispositivo, tá? Vai ser um dado que a gente lê no datasheet, inclusive. Se esse beta for grande, 1 mais 1 sobre beta vai ser aproximadamente 1. E aí a gente vai poder aproximar a corrente de emissor aproximadamente igual à corrente de coletor e a corrente de base aproximadamente 0, tá? Então, esse aqui é o dispositivo, é o funcionamento do dispositivo no modo ativo. Tem vou chamar assim, uma não idealidade, que eu gostaria já de mostrar logo, aproveitando que a gente está falando de modo ativo, tá? Que é o que a gente vai chamar de efeito Early. Repare uma coisa, na equação que a gente acabou de escrever, tá? E a gente chegou na conclusão de que a corrente IC a gente vai poder escrever como sendo IS, que é uma constante, exponencial do VBE dividido por VT, tá? E o meu dispositivo, ele tem duas tensões de interesse, né? Essa tensão que a gente chamou de VBE e essa outra tensão que a gente chamou de VCE, tá? E aí repara uma coisa, olha só que interessante aqui. Se eu fizer, eu tenho dois gráficos que vão me interessar, tá? No meu caso aqui agora eu posso escrever um gráfico que vai ser IC por VBE e tem um outro que vai caracterizar esse dispositivo, que é o gráfico VCE por IC. Okay? Repare que em relação ao VBE, a corrente é uma corrente exponencial. Então a gente vai ver alguma coisa aproximadamente assim, tá? Só que no outro caso, no caso do VCE, repare que nessa equação não aparece o VCE, tá? Ou seja, o que a gente está dizendo é que enquanto a gente está operando no modo ativo, essa corrente é aproximadamente independente da corrente VCE, tá? Lembre que eu preciso que o VCE seja maior do que a tensão VBE para eu estar no modo ativo, tá? Então, imagina que eu tenho alguma tensão VBE aplicada e essa tensão eu vou marcar aqui, sei lá, pode ser qualquer valor, tá? Para todas as tensões VCE maior do que VBE, ou seja, do lado de cá do gráfico, do lado direito dessa linha achurada que eu fiz, a corrente IC é aproximadamente independente do IC. Isso quer dizer que a corrente é aproximadamente constante, tá? É uma coisa assim, uma reta horizontal, tá? E isso aqui vai dar um efeito bem interessante pra gente, porque olha só, esse dispositivo aqui, ele é um cara meio dúbio, né? Ele tem meio que dois comportamentos. Se a gente for olhar só essa parte de cima, é muito parecida com o que estava acontecendo quando a gente tinha um diodo, certo? É como se fosse
um diodo que está vendo uma tensão VBE do lado de cá e eu estou vendo uma corrente IC. Vai ser exatamente esse comportamento aí. Exatamente o que a gente estudou no lado dos diodos, tá? Só que se eu ver ele por outro lado, do lado de cá, eu tenho corrente constante, independente da tensão que está aplicada lá entre os terminais VC e VE, tá? Entre o emissor e o coletor. Então, desse ponto de vista, é como se o dispositivo fosse uma fonte de corrente. Olha que interessante, tá? Onde eu tenho do lado de cá o terminal do coletor, que é esse aqui, do lado de cá o terminal do emissor, que é esse daqui, e eu tenho uma corrente aproximadamente constante, que é essa, tá? Agora, repare que é uma fonte de corrente controlada por tensão, porque eu tenho uma tensão controlando qual que vai ser o valor final da corrente que eu estou observando, tá? Então, isso aqui, no nosso caso, vai ser uma fonte de tensão, uma fonte de corrente controlada por tensão, tá? E a gente vai usar isso daí para fazer vários circuitos interessantes. Tá? Vários circuitos interessantes, ok? Só uma nota aqui em termos da nomenclatura. Eu vou, mesmo com essa fonte aqui sendo uma fonte controlada, eu vou ficar desenhando com esse símbolo que é redondinho, tá? Mas vocês vão ver em alguns livros desenhado igual no livro de circuitos com um losango. Para mim não faz a menor diferença uma coisa ou outra. Eu vou tentar sempre deixar indicado que a fonte é uma fonte controlada, tá? Agora, esse comportamento aqui, ó, de corrente constante, ele não vai ser verdade nos dispositivos, vamos chamar assim, reais, tá? Por quê? E aí vem a questão que a gente está chamando de efeito Early. Na hora que a gente modelou essa coisa aqui, tá? A largura dessa região de depressão aqui de cima, eu vou marcar com, sei lá, vou chamar de Y1, essa largura aqui, tá? A gente considerou que ela é independente das tensões que estão aplicadas, tá? Por quê? Porque a gente chegou aqui, marcou um ponto, né? X1, marcou um ponto X2 e usou essa diferença que a gente chamou de WB aqui, a largura da base, X2 menos X1, e usou ela para calcular o gradiente de concentração de carga que estava acontecendo aí, e, consequentemente, a corrente de difusão que estava vindo, que estava fazendo os elétrons atravessarem a base, tá? Só que, se vocês lembrarem lá na hora que a gente teve uma discussão sobre junções reversamente polarizadas, não era bem isso que acontecia, tá? Na hora que eu pegava uma junção reversamente polarizada e aumentava a tensão reversa, tá? O que a gente percebia era um aumento na largura da região de depressão, ok? Então, eu vou fazer bem exagerado aqui, tá? Mas se a gente aumentar a tensão reversa, e para aumentar a tensão reversa, basta aumentar essa tensão VCE, ok? Então, nesse caso aqui, se eu chegar e aumentar a tensão VCE, ou seja, estou com essa junção de cima mais negativamente polarizada, mais reversamente polarizada, tá? A largura da região de depressão dela vai aumentar. Isso quer dizer que esse ponto X2 que a gente usou na conta, que ele estava mais ou menos aqui, ele mudou de lugar. Ele andou ali para baixo, tá? E, consequentemente, o que a gente chamou de WB, que é a largura da base, agora virou um WB', que é menor do que o que eu tinha originalmente, okay? Para uma dada tensão VCE. Então, olha o que está acontecendo. Se a gente aumentar essa tensão VCE, entendendo que o VBE está constante, se a gente aumentar a tensão VCE, essa junção base e coletor ela está mais reversamente polarizada, a largura dessa região de depressão aumentou, ela ficou mais larga isso aqui, consequentemente, a largura efetiva aqui da base, tá? Onde acontece a difusão, diminuiu, ok? Então, o que aconteceu lá? Na hora que a gente calculou a corrente é proporcional ao gradiente de concentração de cargas, ok? Só que repare, o DN não mudou, tá? A parte de cima aqui dessa equação não mudou, né? Por quê? Nessa linha, a concentração a gente vai considerar que é zero. Todo elétron que chegar aqui
vai ser acelerado lá para o outro lado. Do lado de cá, de baixo, não mudou também a concentração de elétrons, vai ser uma concentração alta, e essa concentração só depende da corrente que está passando aqui na junção diretamente polarizada. Então, em nenhum dos dois lados mudou a concentração. Tá? De um lado eu tenho a mesma concentração alta, do outro lado eu tenho a mesma concentração baixa. Só que essa largura diminuiu. Okay? Então, quer dizer que é o seguinte, essa largura que diminuiu, repare que como se fosse essa razão, ok? Pensando o dn como se fosse um númerozinho, o dx como se fosse um número, e essa razão toda aumentou, o gradiente aumentou, tá? Automaticamente o gradiente aumentando, a corrente que a gente vai observar, ela vai ter que aumentar também, tá bom? Então a gente vai ter que achar alguma forma de incorporar essa informação nos nossos modelos, tá? Isso pode ser bastante complicado. A gente vai usar um modelo bem simples aqui, tá? Eu vou simplesmente dizer que a corrente de coletor ela vai variar linearmente com a diferença de tensão VCE que eu aplicar aqui, tá? Então, no final das contas, o nosso modelo vai ficar alguma coisa do tipo exponencial de VBE dividido por VT, ok? Vezes, e aí é onde vai entrar o termo linear, tá? 1, que é para manter o que eu já tinha antes, tá? 1 mais VCE, que é a tensão aqui entre o coletor e o emissor, dividido por o que a gente vai chamar de tensão Early, tá? Que vai ser esse termo VA, que para todos os efeitos aqui para a gente vai ser uma constante, que também vai ser dada lá no datasheet do dispositivo, vai trazer isso para a gente, tá? Só que se a gente combinar esses dois efeitos aqui, repare uma coisa, esse gráfico aqui, ele muda um pouquinho, mas a cara dele continua sendo essencialmente exponencial, tá? Agora, esse aqui de baixo, por outro lado, ele continua sendo, repare, uma parcela, sendo uma fonte de corrente controlada por tensão, essa corrente controlada pela tensão VBE, mais a mesma corrente, só que agora dependente da tensão VCE, e está dependendo linearmente da tensão VCE. Então, se eu fizer no gráfico aqui, tá? É como se a corrente começasse no mesmo lugar, só que à medida que a tensão VCE vai aumentando, a corrente também vai aumentando, é uma reta, tá? E lembra que eu falei na primeira aula para vocês, tá? Toda hora que a gente vê uma reta no gráfico VI, a gente tem que pensar num resistor, tá? Só que repare, essa reta não vai passar pelo zero, tá? Se eu fizesse uma extensão dela aqui, ela não passa pelo zero, tá? Então, é um resistor que está em paralelo ou em série com alguma coisa, tá? Nesse caso aqui, eu gostaria que vocês conseguissem se convencer, beleza? Cria algum argumento aí para mostrar que a gente pode entender esse fenômeno como sendo um resistor, vou chamar só de sei lá, RA do Word ali, tá? A gente pode usar um resistor para modelar esse comportamento que a gente está vendo aqui de reta nesse gráfico VCE por IC. Okay? Esse é o comportamento do dispositivo no modo ativo. Tá? E aí tem um modelo de circuito que a gente vai chamar de modelo de grandes sinais, tá? Que recomendo fortemente que vocês parem e consigam entender depois dessa discussão toda, que no modo ativo a gente pode entender esse dispositivo como alguma coisa desse tipo aqui, tá? Uma junção diodo, né? Uma junção pena aqui, VBE, modelando o que está acontecendo com essa corrente que passa entre o VBE, ok? Que é aquele primeiro gráfico que a gente viu ali, do gráfico ali exponencial, e em paralelo com isso, uma fonte de corrente controlada por tensão, onde o valor dessa corrente vai ser IS exponencial de VBE
dividido por VT, a tensão térmica, 1 mais VCE dividido por uma constante que a gente chama de tensão Early. Okay? E quem que é essa tensão VCE? A tensão VCE é essa tensão que aparece do lado de cá, VC menos VE. Okay? Então, esse aqui é mais ou menos a ideia do dispositivo. Okay? Você pode pensar essa coisa aqui, em vez de pensar nessa fonte de corrente aqui com o termo de dependência da tensão VCE, tá? Você podia pensar que você tem tudo isso vai ser equivalente, tá? Você podia pensar que, na verdade, você não tem isso aqui, você tem a corrente constante, só que você tem um resistor, eu vou chamar aquele resistor RA que eu pintei ali, em paralelo com esse cara, com essa fonte de corrente constante, tá? Então é como se a gente pudesse pegar esse dispositivo que está do lado de cá e, em vez de usar ele pintadinho em vermelho do jeito que está aí, a gente poderia substituir ele pelo circuitinho em branco, tá? Isso aqui vai ter um nome que não é um nome que eu gosto muito, mas não tem muito como fugir desse nome, tá? Porque é um nome clássico que apareceu em alguns livros, tá? A gente vai chamar isso aqui de modelo de grandes sinais ou modelo não linear do dispositivo, tá? Grandes sinais, eu não gosto desse nome grandes sinais porque implica que vai ter alguma coisa que vai ser o pequeno sinal, tá? E o pequeno sinal ele pode ser uma coisa razoavelmente confusa, mas eu vou comentar com isso com mais detalhes para vocês depois que a gente começar a falar dos transistores MOS, para poder economizar um pouco de tempo e falar tudo de um conceito só, porque no caso do bipolar e no caso do MOS, a ideia é exatamente a mesma. Por fim, a gente vai ter um terceiro modo de operação, que a gente vai chamar de modo de saturação. Tá? Nesse modo de saturação, a ideia é que a gente tenha as duas junções do dispositivo diretamente polarizadas. Tá? Para isso aqui acontecer, a gente precisa que a tensão VBE seja maior que zero e que a tensão VCE seja menor do que a tensão VBE. Isso aqui garante que a junção base-emissor está diretamente polarizada. E essa segunda condição vai me garantir que a junção base-coletor esteja também diretamente polarizada. Ok? Beleza. Nesse modo de saturação, eu não vou entrar em muito detalhe da modelagem, tá? Vou fazer uma coisa aqui bem tranquila. Tá? Assim, não me interessa muito o detalhe do que acontece aqui, porque nesse caso aqui ele é um pouco chato, assim, a modelagem mais completa é um pouco chata, tá? Mas a gente pode separar essa coisa em duas partes, tá? Uma primeira que a gente vai chamar de saturação leve. Nesse caso aqui de saturação leve, o que a gente está vendo é a junção base-coletor diretamente polarizada, mas ela está polarizada com uma tensão baixa, tá? É como se eu tivesse um diodo, tá diretamente, a tensão em cima dele lá está diretamente polarizada, mas é como se a tensão tivesse, entre aspas, abaixo daquilo que a gente chama de VD1, tá? Então tem uma corrente lá passando, porque o modelo é exponencial, mas essa corrente está pequena, tá? A corrente de condição direta dele, tá? O que vai acontecer aqui é que essa junção base-coletor, apesar dela estar conduzindo diretamente, ela ainda vai estar conseguindo coletar as cargas que a gente está injetando na base por meio da junção base-emissor, tá? Só que uma parte dessas cargas ela vai ser compensada pela condução dessa junção base-coletor, ok? Então, é como se acontecesse uma coisa assim. Naquele modelo que eu mostrei para vocês aqui agora de grandes sinais, tá? Onde eu tenho o VBE, a tensão base, a junção base-emissor e a minha fonte de corrente, que apareceu por conta da injeção de cargas
numa junção coletora, né? Numa junção que coleta essas cargas, tá? É como se isso aqui estivesse acontecendo ainda, como se eu tivesse esse mesmo setup acontecendo, mas como a junção base-coletor agora está diretamente polarizada, tá? É como se eu tivesse uma junção aqui injetando cargas, só que agora do lado da base direto no coletor, tá? Então tem alguma corrente fluindo nesse sentido aqui, sendo fornecida por essa junção base-coletor, ok? Se a gente fosse escrever a equação, não me interessa muito no detalhe, tá? Mas a ideia é que eu vou ter um IS2, vamos chamar assim, uma outra constante, vezes exponencial da tensão VBE dividido por VT, ok? Como se eu tivesse uma segunda junção conduzindo aqui. Eu tenho essa mesma corrente que eu vou chamar aqui de X, que é o que eu já tinha antes, e eu tenho no final das contas a corrente de coletor, que é a corrente que eu consigo ver lá no final. É a corrente que eu consigo ver depois no final das contas no dispositivo, tá? Repare que antes o IC, ele era numericamente igual a essa corrente que estava sendo fornecida todo pela fonte de corrente controlada, tá? Só que agora eu tenho uma outra, como se eu tivesse uma outra fonte fornecendo uma parte da corrente, tá? E aí o efeito prático se esse cara aqui permaneceu constante e essa corrente aqui aumentou, essa corrente IC tem que diminuir. Por quê? Eu vou chamar isso aqui de IBC, tudo bem? Isso quer dizer o seguinte, IBC mais IC tem que ser igual àquela corrente IX que está descendo aqui, ok? Se o IX continuou igual ao que já tinha antes, e essa corrente aqui, que antes era zero, aumentou, alguma coisa que está aumentada aqui agora, para manter esse outro lado de cá constante, a corrente IC tem que diminuir, tá? Então o efeito prático que acontece aqui é o IC diminui, tá? Como é que isso meio que se reflete aqui naquela curva VCE? Isso é o que é importante de perceber. Lembra, até uma tensão VBE, eu estava com tensão constante, a corrente aproximadamente constante. Na hora que eu começo a andar para o lado de cá, e é onde a corrente essa junção base-coletor começa a conduzir, tá? A corrente aqui, ela deve começar a diminuir. Por quê? Porque agora eu tenho essa outra componente fornecendo cargas para a fonte de corrente controlada por tensão, que a gente viu que tem lá dentro, como se fosse isso aí lá dentro, tá? Que esse cara aqui é o efeito das cargas injetadas na base sendo coletadas. Agora a gente tem um outro cara fornecendo essas cargas, e essas cargas não precisam mais ser todas fornecidas pela fonte externa, que é o que a gente vê nessa corrente IC, tá? Então o que a gente acaba observando é que a corrente IC começa a diminuir, à medida que a gente vai diminuindo a tensão VCE abaixo desse limiar que é o VBE, tá? Então esse aqui é o caso da corrente de saturação, que a gente vai colocar, que a gente chama de saturação leve, tá? E aí a gente tem um segundo regime de saturação aqui, onde eu vou chamar de saturação profunda, deep saturation. Ok? Que é quando eu já estou com a tensão bem baixa aqui, na tensão VCE bem distante já dessa tensão VBE, tá? Nessa situação aqui, essa junção base-coletor, ela vai funcionar como uma junção diretamente polarizada convencional. E o que a gente viu no capítulo lá de diodos é que o diodo diretamente polarizado, ele funciona como se fosse uma fonte de tensão constante, tá? Então, na hora que a gente entra aqui nessa coisa aqui da região de saturação profunda, é como se eu tivesse essa junção VBE conduzindo e mantendo uma tensão, que eu vou chamar de VBE' constante, entre esses dois terminais, e do lado de cá, uma outra tensão, VBC, também constante, como se fosse o VD1 desse diodo aí, tá? Mantendo a outra tensão
constante, tá? E aí o dispositivo passa a funcionar, a gente perde aquele efeito de fonte de corrente controlada por tensão, tá? E se a gente fosse ver o gráfico dessa coisa aqui, é uma coisa mais ou menos parecida com isso aqui, vai tender a corrente zero quando a tensão for zero, tá? Então, esses vão ser os 3 modos de operação do transistor bipolar. Vou fazer uma recapitulação aqui sobre esses caras, tá? Então, o que a gente está tendo do ponto de vista do circuito agora. Se eu tenho o transistor NPN e eu tenho uma tensão VBE e uma tensão VCE em cima desse cara, tá? Eu vou definir aqui o que eu estou chamando de corrente IC, uma corrente IB e a corrente que desce, sai pelo emissor, vou chamar de corrente IE, tá? E aí o que a gente viu aqui é que a gente vai ter 3 situações, tá? Uma primeira delas, que é o modo de corte, regime de corte, tá? Esse cara vai acontecer quando? Quando a tensão VBE for menor do que zero e a tensão VCE for maior do que a tensão VBE. E não precisa decorar essas coisas aqui, o que é maior, o que é menor. Não precisa decorar. Inclusive, recomendo fortemente que você não decore isso daqui, tá? O que você precisa lembrar é modo de corte, eu preciso das 2 junções reversamente polarizadas. Do lado de cá tem uma junção, o lado da base é o lado positivo, o lado do emissor é o lado negativo. Então, preciso que esse cara esteja reversamente polarizado. Okay? Então, preciso de VB maior do que VE. VB é menor do que zero. Do lado de cá, eu preciso de VB menor do que o VC. Faz a conta, junta com o VBE, faz a conta em termos do VBE e do VCE, vai chegar nessa conclusão aqui. Tá? Não, recomendo fortemente que você não decore. Tá? Lembre que você precisa das 2 junções reversamente polarizadas. Quando isso aqui acontece, o IC igual ao IB igual ao IE, que é igual a zero. Okay? E aí esse cara aqui, ele funciona aproximadamente, tá, gente? Para que vai servir esse modo de corte pra gente? Olha, já que as correntes são todas zero, é como se fosse entre o coletor e o emissor uma chave aberta. Tá? Repare que eu tenho IC igual a IE, a corrente que entra aqui é zero, a corrente que sai por aqui é zero. Então, é como se fosse uma chave aberta conectando esses 2 lados. Tá? E é essencialmente para isso aí que a gente vai usar esse modo de corte, para toda hora que a gente quiser fazer uma chave aberta. Um segundo modo, que a gente chama de modo ativo, ele vai acontecer quando a gente tiver o VBE maior que zero, porque aí essa junção base e emissor, ela vai estar diretamente polarizada, tá? E a gente precisa da outra junção reversamente polarizada. Então a gente precisa ainda de VCE maior do que VBE. E a gente viu que nesse caso aqui, o IC vai ser aproximadamente, eu vou botar um igual, que meio que dá na mesma, tá? IS igual a exponencial de VBE dividido por VT. VT é aquela tensão térmica. Isso se você não estiver considerando o efeito Early. Tá? Se estiver considerando o efeito Early, vai aparecer um termo aqui que é 1 mais VCE dividido por uma constante, multiplicando essa corrente. Tá? Do lado de cá aqui a gente tem que IC é igual a beta IB, ou seja, a corrente de base é uma fração da corrente de coletor e a corrente de emissor é a soma das outras 2. Não precisa decorar nenhuma fórmula, não precisa ficar decorando nenhuma formulinha não, tá? Então esse aqui é o que acontece nesse modo ativo. E eu mostrei aqui para vocês que isso daqui é como se fosse, a gente pode entender esse cara como se fosse uma fonte de corrente controlada por tensão entre os dois terminais do coletor e do emissor. Okay? Se não tiver considerando o efeito Early, só a fonte de corrente. Se tiver considerando o efeito Early, tem ainda um resistor, que eu estou chamando de RA, em paralelo com essa fonte de corrente. Okay? E aí, por fim, tem um terceiro modo,
que vai interessar aqui pra gente, tá? Que a gente chamou de modo de saturação. Modo de saturação, ok? Onde essencialmente eu tenho as duas junções diretamente polarizadas, tá? E esse modo aqui ele vai acontecer então quando o VBE for maior que zero e o VCE for menor do que o VBE. Essas duas condições juntas me garantem que as duas junções estão diretamente polarizadas, tá? E aí, se a gente estiver falando naquela ideia de saturação profunda, tá? Tiver com a tensão VCE bem abaixo do VBE, tá? Com essa condição aqui bem abaixo do VCE, bem abaixo do VBE, a gente ficou com aquela coisa de fonte de tensão com fonte de tensão entre os terminais, tá? Que no caso aqui é a base, o coletor e o emissor, ok? E se você for reparar, entre o coletor e o emissor aparece uma queda de tensão constante, tá? Então isso daqui é como se fosse uma quedazinha de tensão entre o terminal do coletor e o terminal do emissor, tá? Essa queda de tensão normalmente que a gente vai chamar de VCE SAT, que é o VCE que aparece, que é o valor do VCE que aparece quando a gente está no modo de saturação. Isso aqui também vai ser uma constante que a gente vai ler no datasheet, tá? Mas normalmente é um valor pequeno. Normalmente um valor pequeno, tá? Para vários transistores que eu estou acostumado a usar na faixa de 200 milivolts. Mas não precisa decorar esse número não. A ideia é que a gente consiga depois identificar isso aqui nos datasheets, ok? Então, essencialmente, esse aqui é o comportamento do transistor bipolar, ok? Na aula que vem, eu vou gravar também para vocês, eu vou mostrar para vocês que a gente tem um outro dispositivo, que é o transistor que a gente vai chamar de PNP, que lá na hora de construir o sanduíche lá de junções, em vez da gente fazer duas regiões N e uma região P, a gente vai fazer duas regiões P e uma região N. Mas o comportamento é todo igual a esse daqui. A única coisa que a gente vai ter que tomar cuidado, um pouco de cuidado, é com a polaridade das tensões, tá? Porque o que a ideia vai ser a mesma. A gente vai querer ter uma junção diretamente polarizada, uma reversa, ou então as duas reversamente polarizadas, etc. E aí, o que a gente precisa fazer no VBE e no VCE vai mudar um pouquinho, mas a essência é a mesma, tá? E aí eu vou gravar uma outra aula para vocês, mas a ideia é que eu já eu faça alguns exercícios para fixar bem como que vai aparecer essas coisas nos circuitos e como é que a gente faz as contas com esses caras, tá? Mas por enquanto, dá uma olhada aí, tem bastante informação. Essencialmente tem acho que tem uns 80% de um capítulo do Hasav sobre transistores bipolares, tá? Então dá uma olhada nisso daqui, se você não entendeu, pausa, volta, assiste de novo, dá uma olhada no livro. Se tiver dúvida, me manda me manda as perguntas lá pelo Google, que eu vou estar o dia inteiro na conferência, mas eu vou estar respondendo vocês, ok? Até lá, gente.